Galera inscrito aí no canal e outros admiradores de jogo de damas, a gente vai mostrar aqui nesse vídeo um conjunto de combinações muito bonitas, ainda dentro do sistema C3B4, mas desta vez aqui na abertura espanhola. Abertura muito jogada em diversos níveis de jogadores. A abertura que consiste num sistema próprio de jogo. Para essa abordagem a gente vai utilizar esse terceiro lance de E3, D4, que leva para combinações belíssimas, no qual nós vamos ter a oportunidade de apreciar. Mas antes disso, é importante a gente ver aqui, para os iniciantes no jogo de damas, os golpes rápidos que acontecem nessa situação. No terceiro lance, a ocupação proibida da casa de C3 já leva uma vantagem muito grande para as pretas. Vejamos o lance com D2, fica até mais aparente a combinação. Tomada de 4 peças, ganho de material exorbitante que invalida a partida para as brancas. E aqui, jogando com B2, um duplo ataque na peça agora de C3, diante de uma só defesa em A1. Nesta forma, desloca essa peça, promove-se um primeiro ataque na peça de C3 para se retirar a única defesa, e aqui se executa o segundo ataque na peça de C3, novamente outro ganho de imediato muito forte para as pretas. Então, já de antemão, a gente observa essas duas combinações muito rápidas. Um lance com uma resposta, segundo lance com uma resposta, e aqui já a proibição do lance em C3. Mas aí vamos explorar essa abordagem aqui de E3, uma das variantes da abertura. Também temos o jogo em F4, que é o mais comum da abertura espanhola, e também temos essa variante com G3H4, que convida para uma transformação de abertura, chamando assim para abertura australiana. Mas o que nós vamos abordar aqui, a variante com E3D4, ok? Então, tomada de 2 peças por 2 peças, lances normais, desenvolvimento da peça, apoio à peça de C5, G3F4 para impedir esse lance de imediato com essa resposta. Então joga lá, C1, vem e fecha. E aí o interessante dessa partida se dá após esse lance aqui. Aqui também existe uma continuação muito boa e até a mais recomendável pelos grandes jogadores de damas do Brasil, esse lance G7F6. Mas para efeito das combinações que nós queremos mostrar, vamos seguir esse lance G5H4. E aí as brancas montam essa coluna aqui, já para tentar explorar possibilidades das pretas jogarem porventura este lance. Essa continuação, eu queria que o amigo que aprecia o jogo de dama e os estudos compare o desfecho desse lance com o que está contido lá no vídeo Abertura Napolitana 04. Vamos observar que aqui as brancas precisam atacar para não ser bloqueada aqui. E aí já esse lance aqui, com a intenção de depois querer explorar esse ataque na peça de F4, ele já não é interessante, porque após a troca, as pretas levam esse pequeno golpezinho aqui, tomando 3 peças. E aí, se as pretas tentarem a recuperação da peça, vão levar outro golpe aqui. Outro golpe muito rapidinho, fácil visualização, mas que às vezes, por desatenção, o jogador acaba caindo. Então é importante saber a continuação do que pode dar acarretar no jogo.
Aqui a posição interessante na continuação. Ataque e aí fechar, né? Dá o tempo lá, vai ficar ruim, fechar e aí se promove a troca. Aqui já estamos diante de uma posição de meio de jogo que o seu desfecho já é certo. Compare essa posição após esse lance com a posição lá da abertura napolitana 04, que vocês verão o exato desfecho das duas posições, das duas aberturas que culminam na mesma posição, na mesma finalização. Jogando, aguarda o desenvolvimento da peça do carreirão, dá-se o tempo para aguardar a chegada da peça e aí as pretas jogam. E aí se desfere o ataque na peça de C5, dando defesa ou esse lance para tentar se desvencilhar daqui. A tomada é essa. Essa combinação, ela está lá, bem aparente lá na abertura napolitana 04. E o amigo pode conferir lá essa belíssima combinação. Claro que existe uma pequena diferença lá com o tempo do jogo, né? A gente vai remontar aqui com o tempo do jogo. Lá a gente fez essa defesa, o que vai dar exatamente a mesma posição. Não vai ter diferença alguma. Vai jogar. É esta a posição que está lá no vídeo anterior. Com a defesa lá da peça, aqui a tomada imediata. O mesmo golpe em duas aberturas distintas. É interessante se observar e comparar. Mas vamos fazer um retorno breve aqui. E aí eu aconselho aos iniciantes fazerem essa comparação, porque muitas vezes a mesma situação ela pode ser encontrada em duas aberturas, como apresentamos aqui. Mas vamos aqui para o nosso tema central. Joga e fecha. Esse desenvolvimento acabamos de mostrar, mas vamos aqui abordar a sequência dos lances que tem para as pretas. Este lance com aparência de fraqueza por causa deste bloqueio aqui no flanco direito das pretas, eles convidam as brancas para executarem esse lance e consolidar esse bloqueio aqui na iminência de jogar e jogar, manter um bloqueio. E aí, ao executarem este lance e caírem nesta manobra, as brancas estão mergulhando num belo golpe escondidinho, um golpe simples, com deslocamento dessa peça até F6. É claro que aqui não pode, então tem que haver esse deslocamento. Desloca e aí executa dama em E1 das pretas, com a camuflagem muito interessante ali do lance A7 B6. A7 B6 foi uma camuflagem muito bonita, porém vale salientar que esse mesmo lance ele se apresenta em outro segmento de golpe como este daqui, que as pretas têm essa opção e tem essa opção aqui. Esta opção aqui aparenta até ser mais convidativa para o lance de C3 D4, porque embora se apresente essa eminente manobra aqui, as brancas podem cair na ilusão de que as pretas não têm o precioso tempo para jogar, para evitar essa tomada, provavelmente querendo fechar aqui, o que não acontece. Não acontece porque as pretas têm aqui um lance escondido próprio da regra brasileira e internacional do jogo de damas, que é a captura pela maior após este lance aqui.
Este lance, as brancas não podem tomar de F4 para F8. É obrigatório esta tomada aqui e captura de 4 peças. E aí as brancas ilusoriamente podem tentar acreditar que este lance vai recuperar a peça e tentar equilibrar o jogo, o que não acontece. Vai tomar outro golpe, duplo golpe numa continuação só. É muito raro de acontecer e é por isso que a abertura espanhola ela é tão bonita. 2 golpes numa linha de jogo só, consolidada a vitória das pretas. Então aqui fica eminente que esse lance perde. Então as brancas executam este lance de tempo para aguardar o desfecho do jogo das pretas. Aqui a gente apresenta que esse lance ele gera igualdade no jogo, não leva vantagem para ninguém, mas as pretas preferem executar este outro lance de espera. Esse outro lance de espera ele proíbe totalmente o desenvolvimento da peça de C3. Vamos analisar este lance primeiro, que aparenta ser mais convidativo para um bloqueio lá, naquele flanco direito. E olha que manobra escondida que está aqui das pretas, sacrificando 2 peças. Depois sacrifica mais 3. E fazem essa tomada de 5 peças, caindo no carreirão, matando totalmente o jogo. Belíssima, belíssima combinação das brancas, das pretas. Então, aqui, lance proibido. Assim como este também é proibido, por causa desta manobra das pretas. Aqui, as brancas têm 2 tomadas. Se tomar com B4, vão também levar dama e ficar perdendo 2 peças, o que vai ocasionar uma dificuldade de continuação enorme para poder conseguir alguma coisa. Provável derrota. Porém, ao jogar esse lance e com essa resposta das pretas, se as brancas tentam se livrar dessa peça de F4, as pretas mais uma vez vão se valer da lei da maioria e executar este lance, fazendo com que a dama volte para F4 e agora sim executar este lance e aguardar a tomada das brancas para culminarem novamente num belíssimo balão e liquidação do jogo. Ganho direto sem qualquer possibilidade de continuação. Então a gente observa o que está muito preparado aqui. Proibição total deste lance. E aqui só resta este lance para quem realmente conhece, porque fica muito difícil você não jogar e ter que jogar esse lance aqui, mas é o lance que realmente possibilita a continuação do jogo, uma vez que vai se executar este lance e aí as brancas têm por obrigação também de jogar este lance aqui. O jogo fica milimetricamente calculado para um desfecho de igualdade. Olha só, não tem outra opção para as pretas, é jogar aqui. E aí as brancas têm que montar, têm que executar este lance. Então a gente observa que o jogo fica muito travado, muito calculado. Ou este lance, para se colocar o jogo em pé de igualdade. Mas vimos que esta variante da abertura espanhola, ela carrega belíssimas combinações, belíssimas continuações para ambos os lados. E mais uma vez eu recomendo aqui
apreciação desta variante, deste vídeo, com o vídeo Abertura Napolitana 04. Espero que tenham gostado, espero ter contribuído para o conhecimento de alguns jogadores. E se gostou, curtam lá, dê aquele like, se inscrevam no canal e divulguem para novas aberturas que virão e os conhecimentos dos novos jogadores. Forte abraço a todos!